Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar Amar é Sofrer, filme de 1954. Todos os anos a temporada de prêmios revela talentos e consagra alguns filmes, mas nem sempre reconhece alguns projetos como deveria. Amar é Sofrer é um desses filmes engolidos pelo tempo, injustamente esquecidos e que merecem uma revisão por parte dos cinéfilos. Não só ele foi indicado a 7 Oscars em 1954, como também concorreu à Palma de Ouro em Cannes e foi reconhecido por associações de críticos como um dos melhores do ano. E um dos maiores ativos dele responde pelo nome de Grace Kelly. You take on the job with waving banners and 10 hours later hand it back. You're telling me he has to be watched? He has to be nursed and guarded and coddled, but not by me. I'm going back to New York to the peace and comfort of a quiet room. For the first time in years, I won't have to wonder where he is. He'll be in the strong, sober hands of Bernie Dodd. Nascida em 1929, Grace Patricia Kelly teve uma infância comum na cidade da Filadélfia e logo que terminou o ensino médio, decidiu seguir a carreira de atriz. Isso fez ela se mudar para Nova York, concluiu seus estudos na tradicional American Academy of Dramatic Arts e participar de algumas peças na Broadway. A estreia no cinema veio com o longa-metragem Horas Intermináveis, ainda em um papel bem modesto, mas que já demonstrava a sua potencialidade nas telas. Seu colega de elenco, Paul Douglas, chegou a afirmar o seguinte, abre aspas, ela não tinha um lado ruim. Você poderia filmá-la de qualquer ângulo, além de ser uma das pessoas menos temperamentais e mais cooperativas do ramo. Fecha aspas. Essa afirmação representa bem o que era Grace Kelly no início da década de 1950. Além de altamente talentosa e competente no trabalho, ela também mantinha um relacionamento excelente com os seus colegas de trabalho em todas as ocasiões. Também foi uma das mulheres mais belas que já passaram por Hollywood e um talento artístico que só foi sendo reforçado a cada nova produção. Em 1952, a sua carreira cinematográfica mudaria totalmente de patamar com Matar ou Morrer, filmaço dirigido por Fred Zinnemann, que venceu 4 Oscars, entre os quais o de melhor ator para Gary Cooper. A produção também concorreu na categoria de melhor filme e aqui no canal do meu tio Oscar já está disponível uma análise completa sobre ele se você perdeu. No ano seguinte, ela seria indicada pela primeira vez ao Oscar como coadjuvante do filme Mogambo, dirigido por John Ford e protagonizado por Clark Gable. E essa ascensão meteórica dela atingiria o seu ápice justamente em 1954. There's nothing quite so mysterious and silent as a dark theater. A night without a star. Além de Amar é Sofrer, a atriz esteve em cartaz naquele mesmo ano na produção da MGM Tentação Verde e em 2 sucessos de Alfred Hitchcock, Diz que M para Matar e Janela Indiscreta. Só isso já indicava que ela realmente tinha se tornado um dos nomes mais requisitados de Hollywood. O Oscar de melhor atriz, no entanto, veio através desse trabalho escrito e dirigido por George Seaton, que por sua vez foi adaptado da peça de teatro The Country Girl, de 1950. Aqui ela interpreta a personagem Georgie, esposa de um ator em decadência que enfrenta sérios problemas com a bebida, e é o tipo de papel que cresce ao longo das cenas. Depois de um início mais apagado, é ela quem determina os rumos da história não só pelos atritos que tem com o marido Frank, como também com um amigo dele, o diretor de teatro Bernie. O roteiro é muito perspicaz no sentido de sempre deixar o público em dúvida sobre o passado daquele relacionamento, bem como sobre quem tem ou não a razão. Seria a Georgie uma esposa controladora dentro de um relacionamento tóxico, ou um refúgio de sanidade para os excessos do Frank e as suas constantes recaídas? Why don't we go and get some coffee? Georgie? She's the one who makes all the decisions in our family. Is that true, Mrs. Elgin? To the extent that Frank's brought out the mother in me, yes. I'd like some coffee.
And I'd like to get to know Mr. Dodd better. O diretor de teatro é o elo de ligação entre o casal e o público, atuando quase como um personagem observador da história. Ao mesmo tempo que ele tem a cumplicidade do amigo de longa data, o intenso contato com a George faz ele se envolver com ela, tornando a situação do trio ainda mais delicada. E acima da convivência, eles estavam todos envolvidos na montagem de uma peça de teatro que precisava ser um sucesso, sob pena de significar o fim da carreira profissional deles. Até pelo fato de ser uma adaptação dos palcos, esse é um filme muito centrado nos diálogos e na interação entre os personagens. A carga dramática das cenas vem muito mais do desenvolvimento psicológico de cada um deles do que propriamente da construção visual das cenas. Isso explica os extensos planos sem corte, que reforçam o brilho do elenco e do texto. E falando em roteiro, ele acabou garantindo o segundo Oscar da carreira de George Seaton. O primeiro tinha sido entregue em 1947, também pelo roteiro do filme De Ilusão Também Se Vive. You can do it, Frank. I know you can. Why are you so sure? Because when I first saw him, I was a hat check boy at the Schubert Theater. You, Lunton Jolson, you were my heroes. I know everything you've done. Naturally, Mr. Dodd, you exaggerate the sentiment to make your point. Are you for him or against him? I'm his wife. All I want is complete honesty from both of you. Flattery's cheap, Mr. Dodd. How about a little costly truth? Os dois papéis masculinos estão muito bem representados por atores que vinham em grande fase. William Holden tinha acabado de vencer o Oscar de melhor ator no ano anterior, como protagonista de O Inferno número 17, e interpreta o diretor de teatro e amigo pessoal do Frank. Ele tem um perfil mais impulsivo, que se contrapõe ao casal e estabelece um coadjuvante por excelência. É ele quem dá sustentação para a continuidade da história, que evolui pela responsividade do casal protagonista. O decadente Frank foi interpretado pelo superastro Bing Crosby, simplesmente um dos maiores artistas dos Estados Unidos naquele momento. E o que mais marca esse trabalho é o peso dramático do papel, muito diferente do que ele costumava fazer. Crosby era acima de tudo um animador, que normalmente se envolvia em produções de tom leve, como as comédias e os musicais, até para explorar o talento com a voz. Nesse mesmo ano de 1954, por exemplo, ele protagonizou o sucesso de bilheteria Natal Branco, que é um excelente exemplo dessa veia mais descontraída e familiar. Por isso mesmo, impressiona tanto ver ele como um sujeito dominado pelo álcool, fragilizado, com profundos conflitos internos e incapaz de dar a volta por cima. Eu fiquei muito admirado com o excelente resultado final e a academia pensou da mesma forma. Ele foi indicado pela última vez ao Oscar por esse trabalho, após a vitória em 1944 por O Bom Pastor e a indicação no ano seguinte por Os Sinos de Santa Maria. Mas mesmo com essa característica que diferencia a carreira dele, o filme ainda assim inclui segmentos musicais que exploram a veia de cantor de Crosby. Uma ótima estratégia até mesmo para emplacar hits nas rádios. Try a cheerful song and a valentine and a sense of humor that scores. You're no longer in a spin. It's a great world we're in and it's mine. It's yours. Dos 5 filmes indicados ao Oscar na categoria principal de 1954, esse é o único que apresenta a proporção de imagem no padrão do cinema clássico de Hollywood, mais quadrado. Não só isso passa uma sensação maior de aprisionamento, como de pressão do mundo exterior sobre os protagonistas. É como se eles estivessem em constante agonia naquela situação, que envolve aspectos não apenas sociais, como também psicológicos. Nesse sentido, esse é sim um filme denso e até certo ponto mais difícil. Agora, eu gosto muito como certos temas são abordados, como é o caso da lealdade e da fidelidade. A relação de amizade entre o Frank e o Bernie é colocada à prova da mesma forma como o relacionamento amoroso entre o Frank e a George. E em ambos os casos não existe uma resposta fácil para quem seria culpado ou inocente de alguma atitude.
O estabelecimento da confiança é um exercício contínuo, que depende de um histórico a longo prazo que o espectador não possui no começo do filme. E por isso, o roteiro vai fornecendo pistas paulatinamente. Esse é um filme sobre a complexidade dos relacionamentos, especialmente quando um dos envolvidos enfrenta o desafio da dependência química. What happened, Frank? Shut up! Don't act as though I'm beating you. Shut up! I'm sorry. What happened? I don't know. I don't know. What happened after I left you last night? Georgie and I had a fight. I don't know. I thought so. I don't know. She certainly picked a fine time to start yelling and It screaming. wasn't her fault at all. It was mine. Of course it was your fault, but stop protecting her. She's weak, Bernie. She's so weak. She's driven you to drink for 10 years and you call her weak. O filme foi muito bem recebido pela crítica lá na época de lançamento e, na minha opinião, continua poderoso. Claro que algumas passagens podem parecer um pouco datadas para as plateias atuais, mas não pelos recursos artísticos e sim pelo comportamento social de homens e mulheres. Dentro do que é esperado para um filme com quase 70 anos de idade, eu diria que esses pequenos incômodos são soberbamente suplantados pelas virtudes do roteiro, da direção e das atuações. Também é muito bacana ver o filme disponível em alta qualidade de som e imagem, já que ele foi lançado em formato Blu-ray no mercado internacional. Quanto à atriz Grace Kelly, 2 anos após esse filme, ela decidiu se aposentar da carreira de atriz para virar a princesa de Mônaco. Ela se casou com o príncipe Ranier III, com quem viveu no Principado Europeu até o seu falecimento em um acidente de carro no ano de 1982. Foram apenas 11 longas-metragens em sua curta carreira como atriz de cinema, mas na minha opinião, esse daqui é um dos que ela mais teve espaço para explorar a sua versatilidade. Certain men are very strange. Business couldn't be better. Wife and kiddies are fine. Jokes with the boys at the club. And the next day you read he's hung himself from the chandelier. Amar e Sofrer mantém a vitalidade até os dias de hoje pela alta qualidade do roteiro e principalmente do elenco, que reuniu alguns dos maiores nomes que Hollywood tinha a oferecer no início da década de 1950. Se você gosta de filmes sobre dramas humanos e relacionamentos, não vai se decepcionar. The point is, Georgie, what about us? No, don't go, Bernie. You're involved in this. You know, there's only one thing more obvious than two people looking longingly at each other, and that's two people avoiding it. Frank, I certainly didn't want to bring up any of this tonight, but you did, so let's have the whole truth. E para você que me acompanha nesse vídeo, faz o seguinte, deixa os seus pitacos aqui embaixo no espaço destinado aos comentários pelo próprio YouTube, sobre esse vídeo e sobre o filme. Você gosta realmente da Grace Kelly nesse papel? Acha que ela mereceu o Oscar? Também não esquece de curtir, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados na categoria principal do Oscar 1954 e a próxima atração vai ser 7 Noivas para 7 Irmãos, superprodução musical da MGM. Tá muito bacana e eu te espero aqui.